Olá pessoal, aqui é o Éder, bem-vindo a mais um vídeo do canal. Canal Contexto Bíblico, nós vamos analisar mais um contexto de um texto que está lá em Mateus 25, verso 41. Vamos ler esse texto, ele vai falar sobre o fogo eterno. Vamos entender isso. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Muito bem. Bom, depois vocês podem estudar com mais tempo em casa, mas aqui está no contexto de uma parábola, né, do grande julgamento, onde Jesus ali fala em Mateus 25, verso 41, e aí ele fala ali, ele vai falando ali sobre quando vier o Filho do Homem, ele está falando da sua volta, né? E ele fala ali do grande julgamento. Aquilo que nós já aprendemos em algum vídeo. Você que ainda não é inscrito no canal, se for do seu desejo, se você quiser inscrever, você acompanha os vídeos, aí você vai ver que já foi muita coisa explicada dentro dessa questão de parábola, questão de contexto. Mas hoje especificamente, nós falaremos aqui sobre essa expressão, fogo eterno, tá? Muito bem. Bom, algumas versões falam eterno, você vai encontrar outros textos, né? Que são um texto paralelo com Mateus 25, 41, que vai falar para todo sempre, ou todo sempre, ou pelos séculos dos séculos, enfim. Vai usar essas expressões, todas essas expressões, ela vem do mesmo original, né? Que é do adjetivo do grego, né? Adjetivo aionios, tá? Grava isso aí. Então a palavra eterno vem do grego aionios, ok? Agora, não significa necessariamente que nunca terá fim, tá? Quando você... E aí você vai encontrar essa palavra no grego, no original, em vários outros textos, e aí você vai ver que não tem como você entender que esse eterno é que não tem fim, não vai ter fim. Agora, não tem como, você que quer aprender a estudar os textos, você que quer entender o contexto, tem texto que é muito simples de você entender. Até uma criança de 5 anos, ele vai ler e vai entender, tá? Isso é fato. Agora tem texto que você precisa de mais tempo, você precisa fazer uma exegese do texto, tá? O que é exegese? Exegese é quando você lê um verso da Bíblia e você vai agora aprofundar naquele verso, tá? Então você vai analisar o contexto histórico daquele verso, você vai analisar na língua original, no caso aqui do Novo Testamento é o grego, certo? Grego Koiné. Aí você vai analisar também o contexto literário, o contexto histórico, o contexto geográfico, arqueológico, né? Você vai analisar quais foram os primeiros ouvintes que ouviram essa palavra, como que eles entenderam essa palavra. Então a exegese, ela vai esmiuçar esse texto e vai analisar esse texto profundamente para que você consiga interpretar o texto corretamente. Então, a exegese, ela é uma ferramenta da hermenêutica, que é a arte de interpretar. Por quê? Porque a Bíblia é um livro literário. A Bíblia você precisa, dependendo desse texto, você precisa fazer uma exegese para poder você ter uma correta interpretação, tá? Então, o contexto bíblico é para isso. Talvez você não consiga, tenha dificuldade, não tem tempo, então você acessa o canalzinho aí do Éder e eu vou estar lançando vários vídeos com vários textos bíblicos para você
algum texto que porventura você lê, não entendi, aí você vai lá no canalzinho do Éder lá, você se inscreve, tá bom? Escreve, e aí você vai lá nos videozinhos lá, aqui no nosso canal aqui, e aí você encontra lá, ó, como interpretar Mateus 25:41, olha que legal. E aí você vai clicar lá, você leu 25:41, não entendi. Ou fiquei meio na dúvida. E aí você clica lá e vai puxar os vídeos, e a gente vai colocar os títulos sempre assim, como interpretar o texto tal, como interpretar o texto aquilo, e aí por diante. Então fica facinho para você encontrar, e ó, vai ser muito legal, hein? Você vai gostar. Aí você nunca vai ouvir um falar, que a Bíblia falou isso, a Bíblia falou assim, mas falou mesmo? Mas não é bem por aí não. Certo? Então, Mateus 25:41, nós vamos falar fogo eterno. Então, como eu estava dizendo, então, não tem como. Tem versos, tem expressões, no caso aqui, fogo eterno. Essa expressão tem que ser analisada no original, tá? Então, a palavra eterno, aionios, em grego, não quer dizer necessariamente que não terá fim. Certo? Esse é adjetivo. E ao examinarmos vários textos da Escritura que contém essa palavra, aionios, nós vamos descobrir em seguida como seria impossível você fazer esse radical grego significar sempre um período que não tem fim. Então a gente vai dar alguns exemplos, a gente vai usar alguns outros textos que estão no Novo Testamento, mas antes eu quero fazer uma comparação com o Velho Testamento. Já o Velho Testamento é a palavra olam no hebraico, que equivale o vocábulo grego aionion, tá? Quer dizer a mesma coisa, só que em hebraico é olam e no grego aionios, tá bom? Então, vamos para um texto que está em Êxodo 21, a partir do verso 1. Ali está falando ali sobre a lei do escravo. E ali vai usar essa palavra aí no hebraico, que é equivalente ao grego que nós estamos falando, que é a questão do eterno. O verso 5. Porém, se o escravo ele se expressar e dizer: eu amo meu senhor, minha mulher e os meus filhos, não quero sair forro. Ou seja, o escravo está lá, né, ele está como escravo, está como servo, como escravo, e ele não quer sair da onde ele está sendo como escravo. Então, se acontecer isso aí, o que a Bíblia aqui diz? Então o seu senhor o levará aos juízes e o fará chegar à porta ou ombreira. E o seu senhor lhe furará a orelha com uma sovela, e ele o servirá para sempre. Então aqui está falando, usando esse mesmo termo do hebraico e também do grego, que o escravo é um exemplo, tá? Para você entender um texto, para você entender um outro texto. Que esse escravo ia servir o seu senhor para sempre, eternamente. Você entendeu? Agora, para esse escravo servir o seu senhor eternamente, no mínimo tinha que acontecer duas coisas. Primeiro, o seu senhor tinha que viver eternamente, e ele também. Você entendeu? Então, eternamente aqui, para sempre, tem os seus limites. É para sempre até durar a vida do escravo. Ou para sempre, eternamente, até durar a vida do seu senhor. Olha que simples. Entendeu? E isso vai fazer a gente entender essa questão do quando a Bíblia fala dessa palavra eterno, né? E aí o que nós estamos vendo hoje é a questão do fogo eterno. Eu já tinha comentado uns tempo atrás aí a respeito do fogo eterno, dei até um exemplo lá do papel, né, que estava queimando, enfim. Mas vamos lá. Nós já vimos aqui que a palavra eterno é eterna até quando dura. O escravo ele vai ser escravo daquele senhor para sempre. Mas para sempre como? Até ele quando ele estiver vivo. Ele morreu, acabou. É essa a ideia. Tá? Então quando fala fogo eterno é a mesma coisa. Mas vamos lá, vamos continuar aqui, porque para entender melhor. Tá?
Isaías 34, 9 e 10. Vamos outro exemplo aqui. Isaías 34, 9 e 10. É a mesma ideia. É legal a gente estudar assim, sabe? Um texto, pega um outro texto, faz aquele contexto, porque aí você não tem mais essa dificuldade. Eu concordo que realmente tem texto que é um pouco mais difícil você entender, sim, tá? Demanda tempo, demanda uma certa dedicação para você estudar, para você analisar. Tem várias versões, você vê aqui atrás, ó, eu tenho várias versões da Bíblia. Depois a gente vai estar fazendo uma review, assim, uma review rápida de algumas versões bíblias, assim, muito interessante, que vai ajudar você, enfim, se você quiser obter, lógico. Mas vamos lá, para a gente não perder o raciocínio. Então, nós vimos lá fogo eterno. O que significa fogo eterno no original? E nós vimos lá no Velho Testamento também, que usa o hebraico, que é a mesma palavra no grego, né? São equivalentes. E vimos que para sempre, até quando durar o escravo. Né? Poderia... ali está traduzido como para sempre, mas pode ser traduzido também, ele será escravo eternamente, até ele viver. Tá bom? Então, Isaías 34, por exemplo, no verso 9 e 10, diz assim, ó, os ribeiros de Edom se transformarão em piche, e o seu pó em enxofre. A sua terra se tornará em piche ardente. Nem de noite nem de dia se apagará. Veja bem, nem de noite nem de dia se apagará. Subirá para sempre a sua fumaça. De geração em geração será assolada, e para todo sempre ninguém passará por ela. Olha só, veja só. Então está dizendo aqui que o seu fogo não vai apagar nem de dia nem de noite. Está falando aqui vai subir a fumaça para sempre. De geração em geração, para todo sempre, ninguém passará por ela. Edom nem existe mais. Cadê o fogo de Edom? Né? É sabido que os edomitas desapareceram há muitos séculos. Pode-se dizer que existe ainda piche ardente e fumaça subindo da terra de Edom? Logicamente não. Permanecerá eterno. O que vai permanecer eterno? Os seus efeitos. Porque os edomitas não voltam mais. Queimou. Estamos analisando hoje Mateus 25, verso 41, que está falando sobre o fogo eterno. Que os seus anjos, os perdidos, serão lançados no fogo eterno. E aí muitos acreditam que a pessoa vai ficar ali queimando pro resto da vida, eternamente. Porque está escrito que vai ser eterno. Entendeu? Aí um Deus de amor, a Bíblia diz que Deus não tem prazer na morte do ímpio. E como é que ele vai junto com os santos, os salvos, contemplar as pessoas queimando eternamente queimando? Vamos ler aqui, 2 Tessalonicenses 1:9. Verso 9, presta atenção. Estes sofrerão penalidade da eterna destruição. De novo a palavra eterno, eterna destruição. A expressão não significa um processo que vai durar para sempre, mas um ato cujos os resultados são permanentes. Agora, para nós fechar o vídeo, para a gente esclarecer. Agora, para, como diz, né, tirar a prova dos 9, dos 9, dos 7, eu não sei. Agora para podermos fechar esse vídeo. Nunca mais, quando você escutar, vai ser jogado no inferno. Já estudamos sobre o inferno. Vamos ser jogados, nós não, né? As pessoas que não obedeceram o evangelho, as pessoas vão ser jogadas lá no fogo eterno e vai ficar queimando para sempre. Ó, por favor, não vai acreditar mais nisso. Quer ver? Veja esses dois textos aqui para a gente fechar aqui. 2 Pedro, capítulo 2, verso 4. Ora, presta atenção, se Deus não poupou anjos quando pecaram, antes precipitando-os no inferno, os entregou a abismos de trevas, reservando-os para o juízo, e não poupou o mundo antigo,
Deus não poupou o mundo antigo, mas preservou a Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas, quando fez vir o dilúvio sobre o mundo de ímpios, reduzindo a cinzas a cidade de Sodoma e Gomorra, e ordenou as ruínas completa, tendo posto como exemplo, Sodoma e Gomorra foi colocado como exemplo, a quantos venham a viver impiamente. Sodoma e Gomorra foi destruído com fogo e foi usado como exemplo. Agora, Judas 7, que complementa esse texto, aí aqui fecha. Aí se você não conseguir compreender, aí não tem mais o que dizer. Ó. Verso 7, Judas 7, que Judas não tem capítulo, é só versos. Então, Judas, verso 7, diz assim: como Sodoma e Gomorra, essas duas cidades, as cidades circunvizinhas que, havendo se entregado à prostituição, como aqueles, seguindo após outra carne, são postas para exemplo do fogo eterno, sofrendo punição. Eita, nós! É por isso que eu gosto da Bíblia. É por isso que eu gosto do texto bíblico. É por isso que eu gosto das escrituras e dos manuscritos originais. Porque não tem religião. Aqui não tem religião. Nem A, nem B, nem C, nem D. Aqui é só texto bíblico. Ponto final. Aqui é só escritura. Viu? Sodoma e Gomorra são postas para exemplo do fogo eterno. Sodoma e Gomorra foi destruído e é exemplo de fogo eterno. Por quê? Não que o fogo é eterno, é que os resultados do fogo que é eterno, porque a cidade não volta mais, virou cinza. Boa. E você vai ver na Bíblia inúmeras passagens bíblicas que confirmam a destruição total dos ímpios. Lá no final, quando Jesus voltar, depois a gente vai estudar isso, vou fazer outro vídeo, mas no final, os ímpios, como está Malaquias 4.1, vai ser destruído no fogo eterno, mas destruído assim, não sobrará nem ramo e nem raiz, eliminado. Não vai ficar lá uma pessoa queimando. Resumindo, o que é eterno não é o fogo, mas é o resultado do fogo que é eterno, que não volta mais. Sumiu, desapareceu. E aí então haverá um novo mundo de paz, de alegria, sem pecado. Todos nós felizes na presença de Deus. Tá? Então tem várias passagens que Salmos 37, verso 10 e 20, fala da destruição completa dos ímpios. Salmos 145, 20. Salmos 21, 9. Provérbios 2, 22. Provérbios 22, 23. Malaquias 4, verso 1 e 3. Todos esses textos que você pode confirmar aí na sua Bíblia fala da destruição total dos ímpios. Não fala que vai ficar ali queimando. Não, de forma nenhuma. Beleza, meus amigos, meus irmãos? Se você gostou do vídeo aí, dá uma força aí pro canal. Nós vamos gravar bastante vídeo aí, vamos nos embalar aí. Tem muita coisa, tem muito texto, muito. Tem texto aqui de perder de vista. Mas se você gostou aí, compartilha aí com seus parentes, seus amigos, deixa seu like aí, dá uma força aí. E Deus abençoe seus estudos. Vou ficando por aqui, até o próximo vídeo. Valeu!